Nosso culto de celebração já vai começar. Então aproveite esses minutos, prepare a sua família, convide mais pessoas para estarem conosco e vamos juntos ter um tempo onde seremos edificados. Nosso culto de celebração já vai começar. Então aproveite esses minutos, prepare a sua família, convide mais pessoas para estarem conosco e vamos juntos ter um tempo onde seremos edificados. Nosso culto de celebração já vai começar. Então aproveite esses minutos, prepare a sua família, convide mais pessoas para estarem conosco e vamos juntos ter um tempo onde seremos edificados.
dia, tudo bom? Que bom que nós estamos aqui nesta manhã para louvarmos ao Senhor, adorarmos, termos a nossa esperança fortalecida, porque Ele é a nossa própria esperança. E eu queria ler com vocês alguns 5 versículos do Salmo de número 40, que é um salmo que nos encoraja, um salmo que fortalece a nossa esperança. E diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Eu creio que esse mês tem sido muito especial, que o Senhor tem falado conosco sobre a esperança. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos nesta manhã, a gente louvar a Deus, adorar, pedir nesta manhã um coração ensinável para aprendermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Paizinho querido, nós te louvamos nesta manhã pela tua doce presença, te louvamos pela tua palavra que nos encoraja, nos fortalece. Obrigado, Pai, porque a sua palavra nos instrui que nós devemos esperar em ti e esperar com paciência, esperar com convicção, esperar com a certeza de que o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração. Que nesta manhã seja uma manhã de ensinamento, de fortalecimento, que nós recebamos de Ti um coração ensinável para aprender. Eu quero, Senhor, Te louvar e pedir a Sua bênção sobre cada vida e cada família aqui, no nome de Jesus. Amém. Te convido a abrir o seu coração e a louvar o Senhor. Bom dia, que bom que estamos aqui nesta manhã para cantarmos da bondade do Senhor. Não sei se você tem percebido, mas a bondade e a misericórdia do Senhor, ela nos persegue. Salmo 23, 6 diz: bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na sua presença enquanto eu viver, por longos dias, para todo sempre, até a eternidade. Queria te convidar nessa manhã, você colocar a sua vida nesta presença preciosa que já está aqui, e falar: Deus, me ensina a perceber a sua bondade. Não sei se você percebeu esta bondade durante esta semana, mas começa a lembrar, a trazer à memória aquilo que dá esperança ao teu coração nesta manhã. Começa a dizer: Deus, obrigado por isso, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua proteção, obrigado pelo teu livramento, obrigado pela provisão, obrigado pelos milagres, obrigado, Senhor, pelo meu alimento, pelo que eu tenho com o que vestir, pela minha casa, pelas pessoas que eu amo ao meu redor. Obrigado pela minha igreja, obrigado porque podemos estar aqui nesta manhã cultuando ao Senhor. Obrigado. Nós te amamos, Deus, em nome de Jesus. Te amo, Deus. Halabashurikabá. Te amo, ó Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, ó Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo
doce voz. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, declare. És fiel em todo o tempo. Declaramos nesta manhã, Senhor. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Esse Deus que é Pai, esse Deus que nós podemos pertencer. Pertencemos a Ti. Eu pertenço a Ti. Nesta manhã, todos os dias. Eu pertenço a Ti. Para onde irei? Onde fugirei? Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti, a minha vida já é Tua. Erebalabassuri candalamanás. Eu pertenço a Ti. Teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Eis a minha realidade. Eis a minha realidade. Teus pensamentos me definem. A Sua palavra me define. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Eis a minha realidade. Aleluia. Eis a minha realidade. Papai, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti todos os dias, Pai. Dia e noite, recorra, manaia, xaralamá. Eu pertenço a Ti. Teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem.
realidade, tua bondade me persegue. És a minha realidade, tua bondade e misericórdia, elas me perseguem, Pai. Abba, eu pertenço a ti, eu não vou temer, não vou me abater, oh, não vou parar de confiar em ti. Abba, recurabalaba, eu pertenço a ti, eu vou descansar nos teus braços de amor, eu vou descansar. Abba, eu pertenço a ti, tu és tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que eu tenho. Ei, Rabalás, Abba, eu pertenço a ti e eu me entrego em tua presença. Eu sou teu, mais uma vez eu sou teu. Raba, 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 pai, paizinho. Oh, recamba, rebalabaçu, recamba. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Te agradeço, Senhor, te agradecemos nesta manhã por esse entendimento. Traz essa revelação de pertencimento aos nossos corações. Nós não precisamos temer, nós pertencemos a ti. A tua bondade, a tua misericórdia nos persegue. Não precisamos temer, não precisamos temer, não precisamos temer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque você veio. Obrigado porque você se manifestou. Obrigado porque você falou. Obrigado porque você ministrou os nossos corações. Era isso que nós precisávamos ouvir. Era essa verdade que nós precisávamos nos alimentar nesta manhã. Era nessa mesa que nós precisávamos sentar, Pai, nesta manhã. Nosso coração estava tão inquieto, tão preocupado com tantas coisas. E o Senhor nos convidou para sentar na sua mesa, onde tem bondade, onde tem misericórdia, onde tem pão, tem vinho, tem óleo, tem pertencimento, tem um pai, tem uma filha, um filho para sentar. Reclama suricambá. Obrigado, obrigado, obrigado. Te louvamos, bendizemos o seu nome e nos assentamos na sua mesa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez, que bom que estamos juntos nesta manhã, você que está aí conectado, participando conosco. E nós estamos então hoje encerrando a nossa série, de estudos, de ministrações, falando sobre fortalecendo a esperança. E eu creio que Deus, o Espírito Santo, falou muito com os nossos corações. E a gente quer então encerrar esse domingo trazendo essa conclusão. Eu escolhi uma história da Bíblia que fala muito comigo, tem falado comigo, a história de Ruth e de Noemi. Então, nesta manhã nós vamos aprender como fortalecer a esperança através então de uma perspectiva que vem de Deus e através de escolhas. Isso é muito importante. A forma como nós enxergamos as circunstâncias e a forma como nós escolhemos, a sabedoria e o discernimento que vem de Deus faz toda a diferença para que a gente tenha a nossa esperança fortalecida. Amém? Então, queria te convidar mais uma vez a fechar os teus olhos, se aquietar aí onde você está, para a gente permitir que somente a voz do Espírito Santo fale conosco nesta manhã. Amém?
Paizinho querido, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em unidade, estarmos aqui disponíveis para ouvir a sua voz e com um coração desejoso, um coração ensinável. Nos dê esse coração fiel, Pai, nos dê esse coração ensinável nesta manhã e que somente a voz do Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas. Nós declaramos todas as vozes do medo, de ansiedade, de preocupação caída por terra em nome de Jesus. E a sua voz falando conosco através da sua palavra. Eu me coloco em total dependência de Ti, em nome de Jesus. Amém? Então o nosso tema nesta manhã é fortalecendo a esperança, através da nossa perspectiva e das nossas escolhas. E eu trouxe então essa história de Ruth e Noemi, que são duas personagens que, se você for estudar, elas falam, tem muitos ensinos, muitos princípios que nós podemos aplicar na nossa vida. E eu até te convido você a estar lendo durante essa semana o livro de Ruth, são 4 capítulos, e eu vou então iniciar contextualizando, né, onde se aconteceu essa história. Então, a Noemi era casada com Elimeleque, eles tinham 2 filhos e eles moravam em Belém. E no contexto que eles estavam vivendo, o povo se desviou dos princípios de Deus, né, dos caminhos do Senhor, e eles estavam passando por um momento muito difícil, porque veio uma grande fome, ele estava faltando pão, faltando comida. E Elimeleque então teve uma ideia, ele falou assim, não, eu vou sair daqui de Belém, vou para uma outra terra, ele foi para Moabe e vou levar a minha esposa, vou levar meus filhos, porque ele queria fugir, né, sair daquela circunstância. E às vezes a gente pode se assemelhar, né? É normal a gente, quando está vivendo uma circunstância difícil, a gente querer ou que aquilo se resolva, ou a gente quer mudar de contexto, né? Não que isso resolva todos os problemas, mas é uma tendência natural, é uma solução natural. E então Elimeleque tomou essa atitude e se mudou com a sua família então para Moabe. E chegando então nessa terra, que era uma terra distante, né? Não era sua terra natal, era uma terra onde o povo daquele lugar, eles adoravam vários deuses, eles não cultuavam o mesmo Deus, mas ele se estabeleceu ali. E né, nessa história, esse Elimeleque, ele vem a falecer. E os 2 filhos dele, então, junto com a Noemi, permanecem naquela cidade, crescem e se casam. E eles se casam, então, com a Orfa e a Ruth, que são mais essa outra personagem, né, que entra na nossa história. E passado 10 anos, diz aqui a leitura, que os filhos também vieram a falecer. Então, olha que tragédia nessa família. Noemi, então, se encontra numa cidade distante da sua terra natal, numa cidade onde o povo de lá não adorava o mesmo Deus, não, né, que ela adorava. O esposo dela havia morrido, seus 2 filhos, e ela estava literalmente, ela se colocando ali como sozinha, né? Tinha ficado com as 2 noras. E aquilo, a perspectiva, então vamos falar um pouquinho da primeira personagem, que é a Noemi. A perspectiva, Noemi significa agradável, né, doce, amigável, e ela, então, a Noemi, ela se sente diante da circunstância, a perspectiva que ela tem naquela situação é uma perspectiva muito negativa. Ela começa a dizer assim, não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque eu estou amarga, não tenho mais alegria, eu não tenho mais sentido a minha vida. Deus me castigou, Deus deixou que tudo isso acontecesse comigo. E nesse contexto já negativo, né, nessa perspectiva já negativa, uma perspectiva ferida, porque muitas vezes a gente reage dessa forma, né? Coisas ruins acontecem conosco, situações difíceis, e nós nem sempre reagimos com uma perspectiva positiva. Às vezes a gente absorve mesmo tudo aquilo e Noemi estava se sentindo dessa forma. Então ela ouve falar que em Belém tinha voltado a ter pão, voltado a estar bem. Então ela pega e volta com as suas 2 noras. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa história, quando elas estão voltando para Belém, que era de onde, né, Noemi tinha saído de lá com o seu marido e com seus 2 filhos, mas ela estava voltando somente com as suas noras. No meio do caminho, Noemi então começa novamente com aquela perspectiva negativa, pensar assim, o que eu estou fazendo? Eu estou voltando para cá, estou trazendo as minhas noras, elas não merecem,
me acompanhar nesse sofrimento. O sofrimento é só meu, então ela pega, então vira no meio do caminho. Aí aqui eu quero abrir um parênteses, que geralmente no meio do caminho, no meio de uma circunstância, no meio de um projeto, no meio de uma situação, no meio da nossa caminhada cristã, nós precisamos vigiar o nosso coração, vigiar como estão as nossas perspectivas, porque há uma tendência natural a nesse meio do caminho a gente se desanimar, a gente desistir, a gente abrir mão, porque talvez você já perseverou por um tempo que a gente acha assim, não, frases desse tipo assim, eu não aguento mais essa situação, eu não vou aguentar mais. São frases que comumente a gente fala, a gente declara. Então o meio do caminho é um momento muito importante para você permitir que o Senhor renove a sua visão, que o Senhor te dê uma perspectiva que esteja alinhada com os céus, alinhada com a sua palavra. Na verdade, a gente nunca deve perder essa perspectiva, mas as circunstâncias e muitas vezes o nosso afastamento, né, da comunhão com o Senhor, da comunhão com a sua palavra, da comunhão com a igreja, faz isso. A gente ter essa perspectiva diferente. E eu quero ler dentro desse parênteses, ler com vocês Abacuque 3:2, que é uma oração que ele faz, que é importante a gente fazer no meio dos nossos processos. Diz assim: ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Como é importante, no meio das nossas circunstâncias, a gente pedir a graça de Deus, o avivamento de Deus, pedir que a palavra do Senhor fale conosco, nos fortaleça, que o Senhor, Ele aviva, né? Aviva a sua obra no meio dos anos, na nossa vida, para que ela cumpra o seu propósito. Então, fechando parênteses, né? Noemi, ela estava no meio do caminho e naquele meio do caminho ela não conseguiu fazer essa oração. Ela olha para as duas noras e ela fala assim: olha, eu já sou velha, tipo assim, tô sozinha, só aconteceu coisas ruins na minha vida, vocês foram noras bondosas, né? Ela reconhece a bondade das suas noras, olha, vocês foram bondosos com os meus filhos, mas faz o seguinte, é melhor. A perspectiva humana sempre pensa assim, ó, voltem para suas casas, voltem para os seus deuses. Tipo assim, eu não tenho nada de bom para oferecer para vocês. E uma outra frase que me chamou a atenção nessa história, que ela fala assim, ó, ainda que eu tivesse esperança e pudesse ter mais um filho, né? Pudesse casar, né? Primeiro ela fala assim, ainda que eu pudesse ter esperança de casar um dia e ter um filho, será que vocês estariam dispostas a esperar esses meus novos filhos crescerem para se casarem? Parece uma história assim tão sem cabimento, parece uma história tão sem esperança que eu já estou colocando um ponto final na minha história. Então assim, voltem para suas famílias, né? E naquele momento as noras, elas começam a chorar, elas abraçam Noemi e elas insistem um pouco com Noemi, não, a gente não vai te deixar. E a Noemi, então, geralmente a nossa perspectiva humana nos dá uma convicção bem negativa, né? A gente fica convicto naquela situação. E Noemi insistiu, não voltem, é melhor assim. E aí, num segundo momento, Orfa, que é uma das noras, dá um beijo, se despede e vai embora. E aí, aqui eu quero começar então a compartilhar algumas atitudes que Ruth teve. A perspectiva e as escolhas que Ruth teve, que fizeram toda a diferença, que além de Ruth ter a sua esperança fortalecida pela palavra de Deus, né, pela vontade de Deus, pelos planos de Deus na sua vida, através dela, do fortalecimento que aconteceu primeiro nela, né? A sua sogra foi também abençoada, ela teve a sua esperança fortalecida. Como é importante, né, nós sermos esse canal que recebe a esperança na nossa vida, mas que também transborda essa esperança aonde o Senhor nos coloca, né, nas circunstâncias que a gente passa. Então aqui diz que, agora eu quero ler com vocês, então, Ruth
Ruth capítulo 1, a partir do versículo 14 até o 17 diz assim, ó. Então de novo choraram, já era o segundo episódio, né? Choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obriga a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. Ela já declarou, o teu povo é o meu povo. Eu já andei com você até aqui, até o meio do caminho. Não é porque agora as circunstâncias ficaram difíceis, a situação não está favorável que eu vou abrir mão daquilo que eu já vivi nesta família, daquilo que nós já vivemos como família. Será que a gente se assemelha? Será que isso serve para a nossa vida? Quantas vezes a gente... quantas pessoas, por circunstâncias difíceis, por situações difíceis, estão abrindo mão da sua família, da sua casa. E aqui Ruth está nos ensinando, ela falou assim, olha, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E ali serei sepultada. E aí ela termina, né, com uma frase que é bem conhecida até em casamento, né, que não seja outra coisa a não ser a morte que me separe de ti. Então ela estava muito convicta e a primeira escolha de Ruth, né, a perspectiva que ela teve, que me ensinou nessa história foi assim, ela não abriu mão do Deus que ela havia conhecido. Porque ela, como ela era moradora de Moabe, lá em Moabe com certeza ela foi ensinada nos valores de Moabe, né, de ter vários deuses, e de repente ela conhece os filhos de Noemi, ela conhece a família de Noemi, e ela começa a conhecer um Deus que era diferente. Eu acredito, aqui na história não conta que ela viu muita coisa, muita bondade de Deus, né, apesar da circunstância que eles estavam vivendo naquele momento. Ruth, para ter dito essa frase, ela conhecia Deus. Aqui não diz o quanto que ela conhecia. Talvez Ruth conhecia Deus, talvez de forma um pouco superficial, como muitas vezes a gente conhece Deus assim, né? Conhece Deus de ouvir falar, mas conforme a gente permanece, persevera e continua ali conhecendo ao Senhor, o que vai acontecer? Nós não vamos apenas conhecer o Senhor de ouvir falar, mas de andar com Ele. Então, para que eu e você tenhamos a nossa esperança fortalecida, a gente não pode abrir mão daquilo que a gente conhece de Deus. A gente não pode abrir mão de tudo aquilo que a gente já viveu com Deus até aqui. Sabe? Será que tudo que você já ouviu de Deus e viveu com Ele vale a pena ser trocado? Porque uma circunstância está difícil, uma situação está impossível. Então Ruth, ela se apegou àquela verdade, ela não abriu mão, né? E a gente é tentado a se afastar de Deus quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, mas a nossa palavra de encorajamento nesta manhã é faça como Ruth, se apegue àquilo que você conhece de Deus. E hashtag diga, né? Pega a dica. Muitas vezes a gente busca o Senhor porque a gente quer que aquele problema se resolva. E não que isso tenha algum problema, você buscar Deus, né? Para que o seu problema se resolva. Mas experimente buscar a Deus para conhecê-lo no meio da sua circunstância difícil. Conhecer a sua bondade, conhecer a sua graça, conhecer facetas que talvez você só tenha a oportunidade de conhecer nessa situação difícil, nessa circunstância difícil. E Ruth, ela então se apegou a isso, ela não abriu mão. E a história de Ruth é muito linda. O Senhor a conduziu de uma forma preciosa, incluiu Ruth na genealogia de Jesus. E se ela não tivesse naquele dia tido essa perspectiva e escolhido, né, não abrir mão do Deus que ela já tinha ouvido falar e que ela ia conhecer muito mais, ela não viveria o que ela viveu. Então, permita que a sua esperança seja fortalecida, se agarrando às verdades de Deus, se agarrando àquilo que você já conhece de Deus, mas cava mais, sabe? Vai mais profundo. Usa as circunstâncias difíceis da sua vida como oportunidades para você conhecer Deus como você ainda não conhece.
experimentar a bondade de Deus como você ainda não experimentou. Amém? E a Ruth, ela tinha todas as justificativas e todo o apoio para desistir. Às vezes a gente desiste porque a gente vê, nossa, mas está todo mundo desistindo, está todo mundo, né, me dando conselhos para desistir. Mas ela não abriu mão. E a segunda perspectiva que Ruth teve, a segunda escolha que ela teve, que foi tão importante quanto não abrir mão daquilo que ela conhecia de Deus, foi que ela confiou. Ela confiou num plano que ela não conhecia. Ela confiou num plano que era maior e melhor do que o plano que ela mesma poderia ter traçado para a sua vida, né? Eu gosto muito de Jeremias 29:11, que diz assim: eu é que sei o pensamento que tem a respeito de vós, pensamentos de paz, para vos dar o futuro que esperais. Deus, ele tem pensamentos bons a respeito das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Os planos dele são maiores e melhores, mas para que eu e você possamos viver esses planos, nós precisamos confiar. E muitas vezes a confiança vai nos levar a abrir mão dos nossos planos, abrir mão daquilo que a gente parece ter tanta certeza que aquilo é o melhor. Mas às vezes vem circunstância, muda tudo e você precisa confiar. Quando Ruth disse assim, ó, não adianta você insistir, eu não vou te deixar. O seu Deus é o meu Deus. E eu quero continuar servindo esse Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. E se a gente for para Belém, se a gente voltar para Belém e lá a gente morrer, a gente vai morrer. E tá tudo bem, né? Nesse sentido assim, eu vou confiar. Se eu confiei até aqui, eu vou confiar até o fim, né? Então, elas então chegam em Belém. E olha que lindo, eu vou ler um trechinho, eu estou lendo só algumas partes da história, mas eu te encorajo depois você a ler todos os capítulos, né? Então, em Ruth 2, versículo 11, aqui ela está lá em Belém, aparece um outro personagem que é o Boaz, que vai ser o resgatador ali da vida de Ruth. E a Ruth, então, ela foi colher as espigas, né, nos campos de Boaz. E olha, o plano dela o que era? Acordar, ir lá no campo de Boaz, que era um homem rico, um homem de posse, ficar atrás dos seus trabalhadores, ver o que os trabalhadores deixavam cair pelo chão, pegar aquelas migalhas, pegar né, como diz, aquelas esmolas, ir para casa, alimentar ela e a Noemi sobreviver e não morrer. Esse era o plano de Ruth. Ela só estava pensando assim, eu tenho que fazer alguma coisa para não morrer. E o que era o plano de Deus? Eu vou te colocar naquele lugar, eu vou colocar favor, né, sobre a sua vida, eu vou fazer as pessoas enxergarem o teu coração que está confiando em mim, eu vou pôr bondade no coração das pessoas, você vai ter em abundância. Cara, o plano de Deus era muito melhor. Tinha muito mais coisas que Ruth nem passava pela cabeça dela. Então vamos ler aqui um pouquinho. Diz assim, ó, Boaz respondeu. Ela pergunta assim, ó, então Ruth se inclinou, encostou o rosto no chão e disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Tipo assim, eu não estou entendendo por que você está sendo tão bom comigo. Se você ler o texto, você vai entender tudo que ele já estava ali fazendo por ela. Aí Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Então olha as sementes, quando a gente confia em Deus, quando a gente escolhe, né, não abrir mão, quando a gente faz o certo, independente da circunstância, faz o bem, não se cansa de fazer o bem, faz o bem nos dias bons, mas faz o bem nos dias maus também, né? E ele falou assim, ó, sei que você deixou pai, mãe, terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Quando eu confio no Senhor, eu estou me refugiando nele. Você sabe o que significa um refúgio? Um lugar seguro, um lugar protegido. Geralmente, em tempos de guerra, as pessoas elas procuravam refúgios para se esconder.
que naqueles refúgios o inimigo não ia pegar, não ia atacar. Então, quando a minha postura, a nossa postura é confiar no Senhor, independente do que já esteja acontecendo, confiar no Senhor a partir do dia mal também, no dia mal também, e essa confiança se torna o quê? O nosso refúgio. E Boaz estava dizendo isso para Ruth. Ruth, talvez você não tenha noção do que as tuas atitudes estão te levando, mas eu quero te dizer assim, ó, que o fato de você ter vindo para cá, para um povo que você não conhecia, servindo um Deus que não era o seu, isso significa que você está se refugiando no Senhor e tem uma grande recompensa te esperando. O Senhor, Ele não vai te abandonar, o Senhor, Ele não vai te deixar, né? Então, eu creio que nesse momento da história, tanto Ruth como Noemi, a esperança delas estavam fortalecidas. Aquilo que talvez parecia que nunca teria uma perspectiva boa novamente, começou a brotar no coração dela uma esperança daquilo que Deus poderia e já estava fazendo. Então, ela não abre mão daquilo que ela conhecia de Deus, e isso eu quero te encorajar. Eu não sei o quanto você já conhece de Deus, não abra mão. Persevere, permaneça, continue, prossiga, era a palavra que eu queria lembrar, prossiga em conhecer o Senhor. Às vezes você conhece pouco e você é tentado a dizer, nossa, você nem busca a Deus, você nem ora, você nem lê a Bíblia, como que você quer estar aí buscando a Deus? Não abra mão do que você já conheça, persevere, prossiga, usa esse pouco que você conhece para se posicionar, para dizer assim, ó, estou lendo tão pouco a Bíblia, estou orando tão pouco que eu quero a partir de hoje uma nova posição para a minha vida, assim, me ajuda, Espírito Santo me ajuda, que essa seja a sua oração, agora que eu vou buscar, agora eu quero conhecer o Senhor, não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele, e confie. A segunda atitude de Ruth foi confiar, confia que essa entrega de todo o coração a Deus vale a pena, Ele precisa ser o nosso refúgio. E para a gente encerrar essa meditação, a gente não vai ler toda a história aqui de Ruth, mas algo que foi muito importante para que a esperança fosse fortalecida no coração dela, para que ela vivesse, né, esse plano de Deus, foi que ela seguiu as instruções. Ela foi uma mulher obediente. Como às vezes nós podemos cair nesse ponto, né? Eu quero conhecer a Deus, eu quero prosseguir em conhecer a Deus, eu quero confiar nele, mas na hora de obedecer aquilo que Ele instrui, obedecer aquilo que está na sua palavra, às vezes eu e você podemos ter dificuldade. Então aqui vem a história de Ruth nos encorajar, falar assim, vale a pena obedecer, vale a pena seguir as instruções que vêm do Senhor, porque há uma recompensa, há um plano bom para que a gente viva, há um resgatador, né? Aqui Boaz está representando a figura de Jesus. Eu não sei como está a sua vida nesta manhã. Você talvez entrou aqui no nosso canal, você estava passando, você caiu aqui nessa ministração. Eu não sei como está a sua vida, mas Jesus, Ele quer ser o teu resgatador. Ele quer restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, restaurar a sua família. E o último texto que eu gostaria de ler está em Salmo 86, que é uma oração que eu tenho feito. Eu acho que eu já até falei numa outra ministração aqui sobre essa instrução, né? Salmo 86, 11. Sabia que até para obedecer nós precisamos de Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque nós, na nossa capacidade, na nossa natureza humana, nós não conseguimos. Nós somos, por natureza, nós somos tendenciosos a desobedecer e não a obedecer. Então, por isso que a gente tem que clamar, a gente tem que depender do Senhor. Fala assim, ó, Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Então, Deus, me dê um coração ensinável, ensina-me, e eu andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Ou tem outras versões que falam assim, me dê um coração fiel para que eu tema o seu nome. Porque quando a gente teme ao Senhor, a gente deixa Ele em honra, em destaque, coloca toda a importância que é devida a Ele, que é devida ao seu nome, nós
buscamos uma vida de obediência, uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida de renúncia. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que estão dispostos a entregar toda a sua vida. E o convite de Jesus nunca é me dar uma parte de si. Não, Jesus sempre convida, dá-me o teu coração. Eu dei o melhor para ti, eu te amei primeiro, mas me ama de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. A vida cristã é uma vida de intensidade. O cristianismo nos chama para uma vida de intensidade, muitas vezes de renúncia, muitas vezes de não, mas de plenitude em Cristo Jesus. Então que esta palavra, essa história de Ruth, de Noemi, né, as perspectivas, as escolhas que elas tiveram e que elas tiveram ali, tiveram a sua esperança fortalecida, nessa manhã, venha também fortalecer a minha vida, venha fortalecer a sua vida, o seu coração. Eu não sei como que você está nesta manhã, mas há esperança. Há esperança. Permita que o próprio Deus fortaleça o teu coração. Confia nele. Queria terminar orando mais uma vez com você. Ora balassuri candalamaya. Ora balassuri candalamaya. Não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, Pai. Eu tenho certeza, convicção que nós estamos nesta manhã escutando esta palavra porque há um propósito do Senhor. Nós estamos escutando esta palavra porque o Senhor deseja que nós tenhamos o nosso coração, a nossa esperança sendo fortalecida e que o nosso coração nesta manhã receba esse ensino, que nós não podemos abrir mão daquilo que nós já conhecemos do Senhor, que nós precisamos nos posicionar em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que nós também devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, porque confiar nos planos que o Senhor tem para as nossas vidas. E que a gente, nesse coração ensinável, devemos também nos posicionar em obediência, recebendo a instrução do Senhor e obedecendo, temendo o teu nome, Senhor. Eu peço nesta manhã, Paizinho querido, abençoa cada coração, cada família aqui representada, que esta palavra venha ao encontro dos nossos corações. Eu te louvo, Pai, que o teu Espírito continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, resplandeça a sua luz sobre ti e te dê a paz. Até no próximo domingo aqui no canal, mas hoje às 18 horas presencialmente você pode estar indo ali na nossa igreja, a Igreja Cristo Vive, às 18 horas você vai ser muito bem-vindo. Deus abençoe a tua vida.